Olá, eu sou da equipe DHO Digital. É muito bom estar aqui hoje para a gente conversar sobre um tema, olha, fundamental. E parabéns para quem está nos ouvindo pelo interesse em desenvolvimento humano e organizacional e, claro, pelas inovações que a gente está buscando aqui no DHO Digital. Nossa plataforma, ela une o DHO com inteligência artificial, sabe? Para criar novas formas de potencializar treinamentos de liderança, desenvolvimento de equipes, tudo isso no universo corporativo. Sem dúvida. É um campo fascinante. E hoje, o nosso foco é num momento assim super crítico na jornada de qualquer colaborador, né? Que é a integração, o famoso onboarding. Um processo que, nossa, quando é bem feito, faz toda a diferença. Exatamente. A nossa conversa de hoje é para a gente fazer uma análise mais aprofundada do blueprint da integração de sucesso, como transformar novos colaboradores em agentes de valor. A nossa missão aqui é ir um pouco além do básico desse material, sabe? Identificar aqueles insights mais valiosos para quem não quer só dar as boas-vindas, quer acelerar mesmo a transformação desses novos talentos em membros produtivos engajados da equipe, desde o comecinho. Então, vamos mergulhar nisso. O onboarding, ele deixou de ser só um procedimento administrativo, né? Faz tempo. Hoje, ele é visto como uma alavanca estratégica mesmo, fundamental. Pensa bem, num mercado super competitivo por talentos, o jeito como uma empresa acolhe e integra o pessoal novo pode definir a capacidade dela de engajar e principalmente reter essas pessoas. E o Blueprint entra aí como um guia prático para estruturar essa experiência de um jeito intencional. Perfeito. Então, o material que a gente está falando é o Blueprint da Integração de Sucesso. É uma publicação nossa do DHO Digital, de autoria do Janton Santos. O objetivo principal é bem claro, né? Servir como um mapa mesmo para quem está chegando num território desconhecido. A ideia é fazer a pessoa se sentir não só bem-vinda, mas segura, confiante e conectada com a equipe o mais rápido possível. Gostei da metáfora do mapa. Muito boa. E a organização desse mapa, a estrutura do Blueprint, pelo que você descreveu, parece seguir uma lógica bem interessante, né? Sim, sim. A estrutura foi pensada para acompanhar a jornada de quem chega, sabe? Ela começa lá no capítulo 1, com uma mensagem de boas-vindas. A ideia é criar uma conexão emocional logo de cara. Depois, o capítulo 2, que chama Nossa Essência, aí ele mergulha fundo em quem a empresa é. Para onde ela vai? Aqui entra a história, missão, visão, valores e, o que é crucial, a cultura organizacional. Estabelecer essa base cultural e emocional logo no início. Isso é um diferencial, viu? Muitas vezes isso fica para depois, ou é tratado de um jeito muito superficial. Concordo plenamente. E seguindo o fluxo, o capítulo 3, Seu Início Conosco, entra mais nos aspectos práticos dos primeiros dias, tipo a preparação antes de chegar, a experiência do primeiro dia mesmo, o contato com o RH e os benefícios. E o material posiciona isso como parte do bem-estar, sabe? Não só burocracia. E também a familiarização com tecnologia, ferramentas. A parte prática. Isso. Já o capítulo 4 define as regras do jogo. Código de conduta, ética, uso de recursos, propriedade intelectual, essas coisas. Entendi. E essa clareza sobre os limites é essencial para construir confiança, né? Não é questão de controle, mas de dar previsibilidade, segurança para todo mundo. Com certeza. Aí o capítulo 5, Navegando no Dia a Dia, é mais sobre dar autonomia. Como lidar com desafios comuns, a quem recorrer para pedir ajuda, quais são os recursos disponíveis. E o capítulo 6, Crescendo Conosco, esse já olha para o futuro. Aborda desenvolvimento profissional, incluindo o PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Individual, avaliação de desempenho, feedback, oportunidades de carreira interna e também engajamento, qualidade de vida. Olha que interessante. Isso mostra uma visão que vai bem além da integração inicial. Conecta o onboarding com a trajetória de longo prazo do colaborador na empresa. Isso é chave para a retenção, sem dúvida. Exato. E para fechar, tem a conclusão no capítulo 7, que reforça a mensagem, dá aquele encorajamento final, e depois uns apêndices bem úteis, sabe? Capítulos 8 a 11 com glossário, perguntas frequentes, checklists, links.
É um pacote bem completo. O que me chama atenção assim nessa estrutura toda é como ela parece espelhar as necessidades de quem está chegando. Começa pelo acolhimento, pelo pertencimento, né? Capítulos 1 e 2. Depois passa pela segurança e orientação prática, capítulos 3 e 4. Avança para a autonomia e o suporte no dia a dia, capítulo 5. E culmina na perspectiva de crescimento, de futuro, no capítulo 6. Parece um fluxo muito alinhado com a psicologia de quem está nessa fase de transição, sabe? É bem isso. Vamos explorar alguns desses capítulos um pouquinho mais? O capítulo 1, por exemplo, a mensagem de boas-vindas, ele realmente tenta criar um tom mais caloroso. Usa expressões tipo grande família, mas também ressalta a força que uma única pessoa pode exercer. O que eu achei interessante é como ele aborda direto o frio na barriga, sabe? Normaliza esse sentimento e convida a pessoa a ser curiosa, em vez de ficar só ansiosa. Essa abordagem inicial é, nossa, estrategicamente poderosa. Cria o que a gente chama de segurança psicológica, que é a base para a pessoa se sentir à vontade, para perguntar, para experimentar, para se engajar de verdade. Muitas vezes, as boas-vindas são muito formais, né? E aí perdem essa chance de criar uma conexão humana real. Totalmente. Eu lembro de algumas experiências minhas. Nossa, a diferença que um acolhimento genuíno faz é gigante. O Blueprint parece mirar nisso, sabe? Não ser só informativo, mas ser relacional, desde a primeira página. É um esforço consciente para construir essa ponte emocional. E do ponto de vista da organização, essa conexão inicial tem um impacto direto na redução do turnover precoce. Aquela saída rápida, sabe? Quando alguém se sente valorizado, parte de algo desde o começo, a chance de criar um vínculo mais duradouro aumenta muito. É um investimento com retorno claro. Faz todo sentido. E essa conexão, ela se aprofunda no capítulo 2, Nossa Essência. Aqui, o destaque não é só listar missão, visão, valores de forma fria. O que eu achei particularmente eficaz na descrição que o Blueprint faz é o uso de narrativas. O material cita exemplos concretos, tipo a história daquele estagiário que trouxe uma ideia inovadora, ou como a equipe mostrou resiliência numa crise. Isso tira a cultura do papel, né? Torna ela viva. Ah, sim. Essa abordagem é muito mais impactante. Em vez de só declarar valorizamos a inovação, você conta uma história onde a inovação aconteceu e foi reconhecida. Isso demonstra o valor na prática. Ajuda o novo colaborador a entender não só o que a empresa valoriza, mas como esses valores aparecem no dia a dia. Isso levanta um ponto crítico, o alinhamento de valores. Quando a pessoa percebe essa coerência entre o discurso e a prática, a motivação, o engajamento tendem a ser muito mais fortes. Prática, né? A aterrissagem no capítulo 3, Seu Início Conosco. Ele cobre desde a preparação antes do primeiro dia, aqueles documentos necessários para evitar aquela sensação de tô perdido nos formulários, que nossa, quem nunca passou por isso. Nossa, sim, clássico. Até os detalhes do primeiro dia, o tour, as apresentações, sentir o ambiente. Trata o RH como um guia para entender os benefícios, focando no bem-estar. E aborda a adaptação tecnológica, ressaltando o suporte de TI e o uso consciente das ferramentas. Quem nunca cometeu uma gafe tecnológica nos primeiros dias, né? É verdade. E o cuidado com esses detalhes operacionais é mais importante do que parece, viu? Reduz a carga cognitiva, a ansiedade inicial, libera a pessoa para focar em aprender o trabalho, construir relacionamento. Um processo de entrada confuso ou com falha na tecnologia pode gerar uma frustração que mancha toda a experiência inicial. A qualidade do suporte de RH e TI aqui é de fato um termômetro da organização. Exato. E para que essa convivência toda funcione bem, entram as regras do jogo do capítulo 4. Código de conduta e ética, claro, com foco em respeito, políticas claras contra assédio, uso de recursos, enfatizando a responsabilidade, propriedade intelectual, que é um ponto sensível sobre confidencialidade, quantas vezes a gente não vê informação vazando, por descuido. E até a questão da vestimenta, buscando aquele equilíbrio entre profissionalismo e a cultura específica da empresa. Lidar com esses limites de forma clara evita muito mal-entendido depois. É fundamental contextualizar essas regras, né? O objetivo não deve ser percebido como controle excessivo, mas sim como a criação de um ambiente seguro, ético, previsível para todo mundo.
A forma como o Blueprint aborda isso é crucial. Ele consegue apresentar essas diretrizes como um facilitador da boa convivência, da colaboração, em vez de só um conjunto de proibições. Essa comunicação clara sobre o porquê das regras fortalece a confiança. Parece que sim. O foco é bem nesse aspecto construtivo. E uma vez que a pessoa entende as regras, como é que ela navega na prática? Esse é o tema do capítulo 5. Ele aborda como lidar com situações que inevitavelmente vão acontecer, como cometer um erro ou ter dúvidas sobre um projeto. Orienta sobre quem procurar, não só os contatos formais como RH e TI, mas também colegas, gestores. Destaca os recursos disponíveis, como treinamentos, canais de comunicação interna, e reforça muito a importância de uma cultura de comunicação aberta, onde o feedback é bem-vindo. Isso toca num ponto vital: o suporte contínuo. A integração não acaba na primeira semana de jeito nenhum. Facilitar a busca por ajuda, normalizar as dúvidas, é essencial para a autonomia e para o desenvolvimento. Uma cultura onde pedir ajuda é visto como sinal de proatividade, sabe? E não de fraqueza. Isso faz uma diferença enorme. A questão que fica é como a organização, para além do manual, realmente incentiva e facilita essa busca por apoio no dia a dia. Boa pergunta. O manual serve como guia, né? Mas a cultura precisa sustentar isso na prática. E pensando na jornada completa, o capítulo 6, Crescendo Conosco, é onde o Blueprint realmente conecta a integração com o futuro. Ele detalha os programas de treinamento e desenvolvimento, o T&D, a importância do PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, como ferramenta de crescimento, explica o processo de avaliação de desempenho e feedback, não como aquele evento anual isolado, mas como um diálogo contínuo, mapeia as oportunidades de carreira, como movimentações internas, promoções e, muito importante, aborda o engajamento e a qualidade de vida, incluindo iniciativas de bem-estar, saúde mental. Essa perspectiva de longo prazo é o que realmente diferencia um onboarding estratégico de um meramente operacional. Ele sinaliza para o novo colaborador que a empresa está investindo no desenvolvimento dele, no bem-estar dele. Não está só preenchendo uma vaga. Conectar o processo de entrada diretamente com as oportunidades de crescimento e o feedback contínuo é um fator poderoso para reter talentos e construir um relacionamento de confiança mútua. Agora, a gente chega num ponto que eu acho que realmente diferencia este material e se conecta muito com a proposta do DHO Digital. Ao final de cada escala, ou seja, cada seção-chave do Blueprint, tem um QR Code. Mas não é um simples link para um site, sabe? No livro digital, ele funciona como um botão interativo mesmo. E na versão física, o QR Code direciona para uma trilha de aprofundamento digital. Ah, interessante. Uma abordagem híbrida, então, combinando o físico ou o digital estático com o interativo. Exatamente. E o conteúdo dessa trilha digital é o que eu achei mais inovador. Ela oferece simulações de cenários realistas, desafiadores do dia a dia corporativo. Por exemplo, como navegar numa conversa difícil sobre um projeto, ou como responder a um dilema ético que pode surgir. E o ponto-chave: a plataforma usa inteligência artificial para dar feedbacks personalizados com base nas interações da pessoa dentro da simulação. Não um feedback genérico, sabe? É adaptado às escolhas que a pessoa fez ali. Isso é muito, muito interessante. A gente está falando de ir além da leitura passiva, né? E entrar na aplicação prática, com um feedback que acelera o aprendizado. Essa abordagem está super alinhada com o conceito de Learning Experience Platforms, as LSPs, que focam justamente em oferecer experiências de aprendizado mais personalizadas e na prática. A IA, nesse contexto, não é só um enfeite tecnológico. Ela permite analisar padrões de comportamento na simulação e oferecer insights que talvez um instrutor humano levasse mais tempo para identificar. Isso pode realmente encurtar a curva de aprendizado e aumentar a confiança do novo colaborador para lidar com situações reais. Com certeza. E a integração tecnológica não para por aí. Quem adquire o Blueprint também ganha acesso a um recurso chamado Valentim. Valentim. O que seria o Valentim? O Valentim é um assistente virtual especializado em DHO. Ele foi treinado especificamente com o conteúdo do Blueprint e também com conhecimentos gerais de desenvolvimento humano e organizacional.
Pensa nele como um consultor de bolso, sabe? Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para tirar dúvidas sobre os temas do livro, esclarecer conceitos de DHO ou até oferecer sugestões relacionadas aos desafios da integração. É um complemento bem poderoso para quem quer se aprofundar ainda mais. Nossa, ter um suporte de IA dedicado e contextualizado assim é um valor agregado considerável. A capacidade de obter respostas instantâneas e confiáveis, especialmente sobre o conteúdo que você está estudando ou aplicando, remove barreiras de aprendizado, né? E oferece um suporte contínuo que vai além do manual em si. É a conveniência da tecnologia a serviço do desenvolvimento humano. Muito bom. Exatamente. E compilando tudo isso, a estrutura robusta do Blueprint, a abordagem narrativa da cultura, a clareza nos processos, a visão de longo prazo, as trilhas digitais interativas com o IA e o suporte do Valentim, a mensagem para os profissionais de DHO, de RH, líderes, gestores que buscam aprimorar sua integração fica bem clara, né? Qual seria o recado principal, então, na sua visão? Olha, eu acho que é o seguinte. Olhar para a integração como um investimento estratégico, usando ferramentas que combinam conhecimento sólido com tecnologia inteligente, não é mais um diferencial legal, sabe? É essencial. O que tudo isso significa na prática? Bom, significa reduzir a curva de aprendizado e o tempo para a pessoa atingir a produtividade. Significa diminuir a rotatividade nos primeiros meses, que a gente sabe que é tão custosa. Significa garantir um alinhamento cultural mais rápido e mais profundo. Em resumo, significa transformar o potencial de um novo talento em valor real para a organização, de forma mais eficaz e consistente. É um impacto direto em métricas importantes para o negócio, sem dúvida nenhuma. Com certeza. O Blueprint da Integração de Sucesso, potencializado pelas trilhas digitais da nossa plataforma DHO Digital e pelo suporte do assistente Valentim, oferece um ecossistema completo para repensar e otimizar a forma como as organizações integram e desenvolvem seus talentos. Então, fica o convite para conhecerem mais sobre o DHO Digital e explorarem como o Blueprint pode ser aplicado na sua realidade. E como pensamento final, talvez valha a pena refletir sobre uma questão, né? Qual é o custo real, financeiro, cultural, de produtividade, de um processo de integração falho ou só mediano? Comparar esse custo, que muitas vezes é invisível ou subestimado, com o investimento numa abordagem estruturada, engajadora e inovadora, como essa que a gente discutiu hoje, pode trazer clareza sobre onde está o verdadeiro valor estratégico para o sucesso sustentável da equipe e da organização. Excelente ponto para a gente fechar nossa conversa. Agradecemos muito a quem nos acompanhou nesta análise do Blueprint da Integração de Sucesso. Para mais informações, a equipe DHO Digital está sempre à disposição. Foi um prazer discutir o material com propostas tão atuais e relevantes para os desafios de gestão de pessoas hoje em dia. E com isso, a gente encerra esta exploração. Até a próxima!